Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel, capítulo 36, versículo 16. Rapaz, tem uma gripe que pegou a Simone, depois me pegou, e não larga a gente de jeito nenhum. Ela ainda está mal, eu ainda estou mal, está difícil, mas vai dar tudo certo. Ezequiel 36, 16. Cara, não sei nem o que eu faço agora, como é que eu vou ler esse texto todo? A gente vai ler do 16 ao 38. Vocês vão me ajudar de novo, né? Igual o Salmo, tá bom? Então eu vou ler o 16, vocês o 17, e a gente vai se revezando. Tá legal assim? A restauração de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: por isso derramei o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Quando chegaram as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: esse é o povo do Senhor. Mas eles tiveram de sair da terra dele. Portanto, diga à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por causa de vocês que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Não é por causa de vocês, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu te purificar todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas.
A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Assim diz o Senhor Deus, deixarei que a casa de Israel progresse e faça infeliz, e aumente o número de pessoas como se fosse um rebanho. Como os rebanhos consagrados para os sacrifícios, os rebanhos de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim as cidades desertas se encherão de rebanhos de pessoas, e eles saberão que eu sou o Senhor. Amém? Que mensagem linda para o Dia das Mães, né? Eu pensei em falar 1 Coríntios 13 sobre o amor e esse texto. Falei, não, vou dar soco em todo mundo mesmo. Eu não, né? A palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, fala conosco através dessa palavra, que ela traga mudança, transformação a cada um de nós, que ela execute a vontade do Senhor. Deus vivo, Deus santo, que seja derramado sobre nós do Teu Espírito e que nossas vidas sejam transformadas pela mensagem do Evangelho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quando nós pregamos, sobre algum texto dos profetas, a gente sempre procura lembrar a igreja que as profecias de Deus para o seu povo, para Israel, elas se aplicam ao tempo em que aqueles profetas viveram, muitas vezes de forma literal. Deus falou que eles estavam no cativeiro, mas que eles iriam retornar para a sua terra. E a profecia se cumpriu. Quando passou o tempo do cativeiro, eles voltaram para Israel. Teve uma aplicação lá, naquele momento, naquela situação. Outras profecias que nós pregamos aqui, elas têm uma aplicação futura em relação ao tempo em que o profeta pregou, não num futuro próximo, mas num futuro mais distante. Por exemplo, as profecias que falavam sobre a vinda do Messias. Isaías foi um que tem muitas profecias a respeito da vinda do Messias, e a gente vai vê-las se cumprindo muitos anos depois com a vinda de Jesus. E a gente também, quando lê os profetas, existem palavras que elas têm aplicação na nossa vida. Não num sentido literal, porque nós não estamos, por exemplo, num cativeiro físico, nós não estamos presos em uma outra nação. Nascemos no Brasil, continuamos no Brasil, e não fomos presos e levados porque alguém invadiu o Brasil e levou a gente para um lugar. Então, não é literal, mas pode ser espiritual. Amém? Num sentido espiritual, essa palavra pode se aplicar, pode ser trazida para a sua vida. Por exemplo, Deus hoje, a gente fala de que Deus traria o trigo. Para que Deus vai trazer o trigo para você hoje? Você vai montar uma padaria, por acaso? Então, não faria muito sentido a aplicação literal desse texto. Mas Deus pode nos dar a provisão. Amém? Porque, nesse caso, o trigo significa provisão de Deus. Então, como nós interpretamos essa mensagem para as nossas vidas?
Nós vamos olhar para o que aconteceu no passado e nós vamos identificar aquilo que se aplica às nossas vidas também. Ezequiel profetizou no século 6 a.C., aos judeus que estavam cativos na Babilônia. Em 598, a Babilônia, nação mais poderosa da terra, os Estados Unidos daquela época, invade Jerusalém, destrói a cidade, o templo, e um grande número de judeus é levado cativo para as terras da Babilônia, é deportado. E com eles vai Ezequiel, que era de uma família de sacerdotes. E Ezequiel vai ser a voz de Deus para os judeus que estão lá no cativeiro da Babilônia, que não estão em Jerusalém, que não estão na Judéia, naquelas terras, mas que estão lá na Babilônia. E Ezequiel vai ser a boca de Deus naquele lugar. E Deus vai levantá-lo para que o povo entenda o motivo que os levou ao cativeiro. O motivo deles terem perdido tudo, perdido as suas casas, se verem separados das suas famílias em algumas situações, e agora eles eram escravos, presos lá na Babilônia. Mas a palavra de Deus, além de mostrar o erro que eles haviam cometido, vai também trazer uma mensagem de restauração para um momento futuro, quando eles então voltariam para a sua terra. Amém? Todo mundo entendeu até aí? Está claro? O motivo do cativeiro fica claro na mensagem do profeta. O motivo do cativeiro é o pecado do povo. Eles abandonaram o Senhor. Eles se contaminaram com a idolatria dos povos ao redor deles. Eles seguiram seus deuses e abandonar o Senhor tem uma grave consequência nas nossas vidas. O pecado sempre vai ter consequências e deixar marcas na sua vida. O pecado, ele sempre vai nos afastar de Deus e da presença de Deus. E o pecado sempre vai cobrar um preço muito alto, porque o salário do pecado é a morte. O que nós ganhamos vivendo uma vida de pecado? Nós ganhamos talvez um prazer momentâneo, nós ganhamos talvez poder nesse mundo, nós ganhamos talvez financeiramente algo, mas quando a gente vai tratar do destino eterno das nossas vidas, o pecado, ele nos condena a uma eternidade distante de Deus. Perdemos a fé, a esperança, passamos a viver uma vida focada nos prazeres, mas uma vida que carrega um verdadeiro vazio no coração. Estaremos sozinhos. A bênção de Deus não estará conosco em função das nossas atitudes. O pecado vai nos escravizar, nós seremos dominados pelo pecado e vamos carregar o peso dessa condenação sobre nós por toda a eternidade. É muito sério esse assunto e ele precisa ser tratado com atenção e com seriedade. A mensagem de Ezequiel, ela é implacável, ela é dura, ela é confrontadora, mas ao mesmo tempo ela oferece uma solução. Ele fala num outro capítulo: por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer, Deus está falando, eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. A vontade de Deus não é a sua condenação por causa do pecado, a vontade de Deus é a sua salvação por causa do sangue de Cristo.
Os profetas vão mostrar que o nosso Deus é um Deus compassivo, mas Ele não pode deixar de punir aquele que vive no erro. Ele quer a nossa conversão, Ele quer a nossa transformação. Ele é um Deus que não tem prazer na morte de ninguém. Ele é um Deus que quer dar a você vida e vida em abundância. Mas você escolhe o pecado, e ao escolher o pecado, você se afasta de Deus. Só Jesus pode nos libertar do pecado, do cativeiro do pecado, e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos espiritualmente parecidos com o povo de Israel, em muitos aspectos. E assim como a misericórdia de Deus alcançou aquele povo, eu creio que a misericórdia de Deus pode nos alcançar hoje. Amém? A preocupação de Ezequiel era com o povo, mas mais do que isso, e Deus ama os seus filhos, Deus ama aqueles a quem Ele criou, mas mais do que isso, Deus se importa com o seu nome. E o nome de Deus não pode ser achovalhado, não pode virar chacota entre as outras pessoas que não conhecem a Deus. O nome de Deus não podia virar chacota na boca dos babilônios por causa do comportamento dos judeus. Deus fala com Moisés: Moisés, vamos passar a régua. Vamos começar tudo de novo com você. E Moisés fala: Senhor, o que vão falar do teu nome? Quando chegarmos nos lugares e as pessoas, esse Deus tirou o povo do Egito, mas não conseguiu levar ele a uma terra que mana leite e mel, como ele havia prometido. E Deus então ouviu Moisés. Vai entender isso teologicamente falando, mas está dentro da soberania de Deus. Deus, o seu nome precisa ser exaltado, glorificado. Por isso, quando nós dizemos que somos cristãos, nós carregamos um nome. E isso tem um peso. Eu sou cristão, porque eu sou servo de Cristo. Porque eu quero ser a cada dia mais parecido com Ele. Amém? Você precisa entender isso e viver isso. A nossa maior preocupação não é apenas nos livrarmos da condenação eterna. Não é apenas nos livrarmos das consequências do pecado. A nossa maior preocupação deve ser glorificar o nome de Deus, porque só ao seu nome nós devemos dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E quando nós não vivemos no pecado, mas vivemos uma vida de santidade, nós glorificamos a Deus, nós trazemos glória ao nome do Senhor. Nós podemos estar envolvidos na igreja, envolvidos no ministério da igreja, não importa, mas tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Mas, infelizmente, nos nossos dias, com muita frequência, as pessoas têm tido a oportunidade de debochar do nome do Senhor e daquilo que Ele faz. Cada vez mais nós recebemos vídeos na internet debochando do falar em línguas, debochando do ser usado em profecias, debochando do comportamento dos líderes nas igrejas. Como tem crescido o número de pessoas debochando do nome do Senhor? Não é verdade? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nós carregamos um nome. E nós não podemos ter atitudes
que levem esse nome a ser debochado. Esse cara está na igreja, mas olha só como ele vive. Esse cara está na igreja, mas olha como ele trata a mulher. É por isso que o texto e a palavra de Deus, muitas vezes, ela é pesada. Deus diz que enquanto o povo estava na sua terra, ela foi contaminada pelas suas ações, pelos seus caminhos, caminhos de pecado, e que eram para Deus como a impureza da menstruação. Porque eles derramavam sangue inocente na terra, porque eles se tornavam cada vez mais idólatras. Aquele lugar que havia sido dado por Deus, aquele lugar que havia sido destinado para que o seu povo fosse luz para os gentios, agora era um lugar onde o nome de Deus era profanado, aonde a lei havia sido abandonada. Eles perderam a lei de Deus, eles estavam depositando a sua fé em ídolos construídos pela mão de homens. Israel chegou a um estágio terrível de pecado, de depravação, a ponto das pessoas, ao invés de olharem para aquela nação e glorificarem o nome de Deus, aquelas pessoas olhavam para aquela nação e duvidavam de que existia Deus. O que as pessoas entendem sobre Deus ao olhar para as nossas vidas? Infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam em Deus porque olham para as atitudes das pessoas que estão na igreja, para os comportamentos das pessoas que estão na igreja. Quando vem o membro da igreja, eles ficam horrorizados quando descobrem o que as pessoas fazem. Isso não pode ser assim, irmãos. Quando as pessoas veem o que acontece dentro da igreja, elas preferem ficar lá fora. Isso não pode ser assim, irmãos. Quando elas percebem a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, o nome do Senhor é profanado. E nós pensamos que nós estamos aqui, nós estamos abafando, porque nós nos aprontamos, botamos nosso perfuminho para vir para a igreja no domingo. A igreja está de pé porque o Senhor zela pelo seu próprio nome. O Senhor zela pelo seu próprio nome. O Senhor zela pela sua igreja. Não é por causa de nós, não é por causa do nosso nome. A nós cabe o corar de vergonha. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e enxergar o que acontece nas nossas vidas que pode estar profanando o nome do Senhor. Não é por causa de vocês, mas é por causa do meu nome, diz o Senhor. Nós precisamos glorificar o nome de Deus através das nossas atitudes e através da nossa igreja. Deus é santo, o Senhor é poderoso, cheio de glória e majestade, e Ele nos manda, sejam santos, porque eu sou santo. Será que existe alguma ação ou palavra nossa, ou mau testemunho, que esteja envergonhando o nome de Deus diante das pessoas? Mas graças a Deus que o nosso Deus, Ele é misericordioso. E há uma promessa de restauração. O Senhor diz, eu vou restaurar a vida de vocês e vou trazer vocês de volta ao lugar que vocês pertencem. E Deus quer dizer isso para você também nessa noite, você que de repente tem andado distante de Deus, ou com uma vida distante do Senhor, ou tem permitido pecados na sua vida, tem aberto mão da santidade na presença de Deus. Deus quer trazer você de volta. Deus quer transformar você. O Senhor promete que Ele aspergeria água sobre eles e eles seriam purificados da sua impureza.
Aquilo era um símbolo da santificação. Na antiga aliança havia uma cerimônia em que uma pessoa contaminada era lançada sobre ela a água, cinzas e sangue de um animal sem defeito, para que aquela pessoa fosse purificada. E o Senhor está falando que também vai nos purificar dos nossos pecados, para que nós possamos andar na presença de Deus e glorificar a Deus através das nossas vidas. Mas agora, não mais através de água com cinza ou com sangue de animais, mas através da água da vida, que é o Senhor Jesus, e através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Ele pode mudar a minha vida, a sua vida, o meu interior, o seu interior. Versículo 26. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas do campo, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Aleluia, irmãos. Deus pode restaurar a sua vida. Existem falsas conversões, que é só a aparência. A pessoa fica um pouco mais polida, mas os seus pecados não mudam, a sua maledicência não muda, ela continua desobedecendo a Deus, ela não se preocupa em glorificar o nome do Senhor. Mas quando o Senhor faz uma obra de salvação, através de Jesus Cristo nas nossas vidas, nós recebemos um novo coração, um coração regenerado, um coração transformado. A nossa maneira de agir muda, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir, a nossa vida muda, as nossas prioridades mudam, porque acontece uma verdadeira conversão na nossa vida. Uma verdadeira obra de salvação, um coração transformado, um novo espírito, uma nova disposição diante das coisas de Deus. Elas passam a fazer sentido, a palavra de Deus passa a ser prioridade na nossa vida, e a glória do nome de Deus passa a ser a prioridade número 1 do nosso coração. Porque Ele faz habitar em nós o seu Espírito. Agora você é morada de Deus. O Senhor habita em você e Ele leva você a viver uma vida de santidade, onde você vai amar a lei de Deus e ter prazer na lei do Senhor. E nela você vai meditar de dia e de noite. E vai abandonar a prática do pecado e tudo aquilo que te afasta de Deus. Porque agora o Espírito de Deus habita em você. Ele faz um verdadeiro transplante do coração. Ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Aquele coração que antes estava duro para as coisas de Deus. Aquele coração que antes estava embrutecido pelo pecado, agora vai ser um coração de carne, onde você vai amar de verdade, onde você vai conhecer a Deus de verdade, onde a sua vida vai ser completamente transformada, em nome de Jesus. Foi o que Jesus falou com Nicodemos. Importa que você nasça de novo. Novo nascimento, novo coração, novo espírito. A proposta não é mais dinheiro, a proposta não é fazer de você um religioso, a proposta não é dar a você um cargo na igreja. Deus quer te dar um novo coração. Um coração que não é mais inclinado ao pecado e às coisas da carne, mas um coração que ama adorar a Deus e glorificar o seu nome. Ele te faz nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás.
tudo se fez novo. Essa é a obra da graça redentora. Essa é a obra do soberano amor de Deus. Essa é a obra da cruz do Calvário. Ele transforma as nossas vidas. E aí o Evangelho já não é mais o mesmo. O Evangelho é a palavra de Deus que penetra o nosso coração e que nos faz novos em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 14. 2 Coríntios 5, 14. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Restauração. Uma restauração que abrange todas as áreas da sua vida. Uma restauração que traz cura. Uma restauração que pode trazer prosperidade. Uma restauração que pode trazer um novo tempo para o seu casamento. Que pode restaurar os seus relacionamentos. Que pode levar você agora a glorificar o nome do Senhor e a viver eternamente na presença de Deus. Mas Deus fala com eles, olha, depois que vocês forem restaurados, vocês vão se lembrar dos erros que vocês cometeram e vocês vão sentir nojo de si mesmos. Porque uma verdadeira conversão nos leva a, diante do pecado que cometemos, na presença da santidade de Deus, nos leva a sentir nojo de nós mesmos. Nos leva. Se nós estamos olhando para o pecado que cometemos e rindo, se nós estamos olhando para uma vida de erros e falando, é assim mesmo, se nós estamos sendo motivo de deboche para o nome de Deus por causa dos nossos erros e estamos tranquilos com isso, então você não recebeu um novo coração e não é convertido. Porque quando nós olhamos para o nosso passado e quando nós olhamos para os erros que nós cometemos, que nós ainda cometemos, nós sentimos uma sensação muito ruim, irmãos. Nós falamos como Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero fazer, eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós lamentamos o pecado. Quando nós olhamos para o pecado pela perspectiva da santidade de Deus, nós ficamos chocados com aquilo que nós somos capazes de fazer. E com aquilo que nós fizemos no nosso passado antes de conhecer a Deus. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou de um tremendal de lama. Deus zela pelo seu nome. Amém, irmãos? Voltando lá em Ezequiel 36, versículo 33. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu os purificar de todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas.
A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá, esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden. As cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu o cumprirei. Amém? A restauração do Senhor atinge todas as áreas da sua vida. Aquela cidade abandonada que tinha virado ruínas, voltaria a ser um lugar de bênção, voltaria a ser um lugar de cura, voltaria a ser como o Jardim do Éden. O Jardim do Éden era onde o homem andava com Deus, antes da queda. Restauração da sua comunhão com Deus. Um homem voltando a andar com Deus, um homem voltando a sentir a presença de Deus e não sentir vergonha de quem ele era por causa do seu pecado. Essa é a promessa do Senhor para Israel, para o seu futuro, e esse é o convite do Senhor para a sua vida também. Se você se arrepender dos seus pecados e se achegar a Ele, Deus pode transformar completamente a sua vida, transformar completamente o seu coração, te dando um coração novo, um espírito novo. Ele pode te purificar dos seus pecados e restaurar completamente a sua vida. Glória a Deus. Para isso basta que você se arrependa e que você busque o Senhor. Para isso basta que você confie naquele que pode te salvar dos seus pecados. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, versículo 13. Hebreus 9, 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Essa é a obra que o Senhor quer fazer na sua vida. E quando eles foram restaurados e voltaram para o seu lugar, a promessa do Senhor fala que viria um rebanho de pessoas. Um rebanho de pessoas sendo restauradas por Deus, sendo transformadas por Deus, para agora viverem no aprisco do Senhor. Deus quer fazer de você o seu rebanho. Ovelha de Deus, coloque nele a sua confiança, coloque nele a sua esperança, deixe ele purificar a sua vida, deixe ele te dar um novo coração